Existe uma diferença histórica entre o movimento sufragista, que foi iniciado principalmente por mulheres brancas, e o movimento inicial de mulheres negras. São pautas completamente diferentes. A escritora portuguesa Grada Quilomba, ela costuma falar que as mulheres negras, dentro do contexto social, estão em uma posição bem diferente. Por não serem homens, por não serem mulheres brancas, nós somos o outro do outro. Eu sou Ludmila Bernardes e este é o Santas Luzias. O programa de hoje é sobre mulheres negras e movimentos sociais e eu estou aqui conversando com Érica Cruz e Misley Pereira. Meninas, muito obrigada por aceitar o meu convite e por fazer parte do programa Santas Luzias. Eu que agradeço, Ludmila, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre as nossas trajetórias e sobre a luta das mulheres negras aqui no município de Santa Luzia. É um prazer poder estar participando desse debate e poder estar trazendo novas informações para a população de Santa Luzia a respeito desse assunto. Meninas, sobre esse contexto histórico e do lugar da mulher negra na sociedade, o que vocês acham? Ludmila, agradecer novamente a oportunidade de contribuir um pouco para esse espaço. Dizer do lugar da mulher negra, né? Falar do lugar, o outro do outro, a gente pensar qual lugar social e estrutural que a mulher negra ela foi colocada na formação da sociedade brasileira. Então, como historiadora, os dados da atualidade das pesquisas, do mapa de violência, do IPEA, do PNAD, da própria ONU, ela diz muito desse lugar que as mulheres ocupam, que é a base da pirâmide. E pensando nisso, né, a gente também tem que ter a noção de que se a base da pirâmide evolui e cresce, toda a pirâmide evolui e cresce. Então, quando a gente vivencia hoje as mulheres negras se colocando em espaços de liderança, tendo acesso à educação, se colocando em espaços, se colocando no mercado de trabalho em posições diferentes das posições que eram dadas a ela como território e de acesso há 1, 2 décadas atrás, né? Então, quando a gente tem mulheres negras hoje sendo professoras, como é o caso da Érica, nutricionistas, advogadas, tendo uma formação superior de graduação, de mestrado, e que é diferente, por exemplo, da minha avó, das minhas tias, que eram empregadas domésticas, que tinham trabalhos e serviços terceirizados e braçais com uma renda, né, de salário mínimo, muitas vezes menor que isso. A gente está vendo com que toda a pirâmide também evolua, que também tem uma evolução social da pirâmide toda. Eu acho que é muito importante que isso aconteça, mas é importante também que as mulheres percebam que isso está acontecendo e que é responsabilidade delas esses resultados, né? Que é por causa dela que esses resultados acontecem, porque isso também dá uma sensação mas a vivência do empoderamento dessas mulheres negras que foram tão marginalizadas à base dessa pirâmide. Sim. Falando um pouco dessa questão do mercado de trabalho, você comentou, a Érica é professora, historiadora, você nutróloga, nutricionista, né? Nutricionista. Em formação. Como que é? A gente já galgou muitos espaços acadêmicos, já conquistou muitos espaços. E como que é para vocês estar nesse patamar? Um pouco acima, digamos, não sei se posso dizer acima, mas um pouco à frente das nossas avós, né? Das nossas ancestrais, digamos assim. Então, Ludmila, acredito que para a gente poder estar hoje dizendo disso, a gente tem que saudar as nossas mais velhas, né? Então, o espaço que nós, mulheres negras, hoje estamos ocupando e nos organizando até coletivamente para contribuir para que outras ocupem, essa história ela vem de longa data. Então, para que hoje, em 2018, possamos ter isso como uma pauta central, pensar em políticas públicas para as mulheres negras, é exatamente porque existe uma trajetória histórica. E é claro
como a Misley disse, houveram avanços, houveram crescimentos, mas ainda é muito aquém, ainda é muito pouco diante da trajetória histórica do nosso país. Esse ano nós estamos completando 130 anos de abolição, e é uma abolição, cadê a abolição? Sim. Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer, né? Então, porque quando a gente ainda vai pegar os dados dos índices de violência contra as mulheres, de quem são as pessoas que ocupam os espaços de poder, de quem são os nossos parlamentares, nós vamos perceber que a representatividade, tanto feminina, e aí se a gente faz um recorte étnico-racial, ainda é muito pequeno diante do percentual que nós somos na população brasileira. Até mesmo na questão profissional, né? Para se conseguir um emprego hoje, as mulheres negras, elas têm muito mais dificuldade do que outras mulheres, do que os homens, por exemplo. Então, tem esse desnível ainda. Tem um processo de identidade também, de negritude no Brasil, que faz com que o processo de branqueamento estético ele seja muito evidente para que você consiga até alguns espaços dentro do mercado de trabalho. E o empoderamento que está tendo hoje, né, a gente está aqui com exemplos de 3 mulheres negras com seus cabelos naturais, com a sua expressão de pele sem estar sendo disfarçada, com todo o processo de miscigenação demonstrado aqui nas nossas tonalidades de melanina. Mas não foi isso que viveu minha mãe, não foi isso que viveu, sabe? Então, dentro do processo também de inserção hoje no mercado de trabalho, a gente não alisar mais o nosso cabelo, a gente não prender, a gente conseguir assumir, né, na minha área de nutrição, quando eu estou num espaço de atuação que eu preciso de prender meu cabelo, de eu poder prender com um turbante, de amarrar meu tecido, e isso está amparado, também faz com que a gente consiga estar se posicionando nos espaços. Que a posição de identidade dentro do espaço, de representatividade estética dentro dos espaços sociais hoje tem feito uma diferença para a gente abrir caminhos para os mais novos que estão vindo, né? Mas eu acredito que, assim, de fato, essa questão da estética, do empoderamento, do dar conta de quem eu sou enquanto mulher negra, fisicamente dizendo, ele é muito importante porque ele vai na contramão da democracia racial, né, que foi construída nesse país, até pensando um pouco nas teorias do século XIX, da necessidade de branquear essa sociedade, que país era esse, né, onde majoritariamente a população é negra. Então, mas, ao mesmo tempo, também eu percebo que são 2 campos distintos. Existe esse processo, que é o processo do empoderamento, de reconhecer-se enquanto mulher negra, que ótimo, a gente tem percebido um movimento, geração tombamento, as juventudes elas têm pautado isso de uma forma até muito significativa, pelas mídias, pelas novas mídias, pelas redes sociais, as inúmeras youtubers que ensinam, né, a maquiar, arrumar o cabelo, a usar o turbante, mas eu acredito que ainda no campo político, quando a gente vai pensar em políticas públicas, pensar em economia, nós ainda temos muito o que fazer. Muito o que fazer quando a gente pensa que somos nós, mulheres negras, que ocupamos os trabalhos ainda mais precarizados. Sim. Somos nós que recebemos os menores salários. Trazendo para o contexto de Santa Luzia, de morar na região metropolitana de Belo Horizonte, como que é para vocês em relação à dificuldade de deslocamento, em relação a dificuldades mesmo de sobrevivência nessa cidade? Olha, eu vim de São Paulo, né? Já tenho 12 anos de Santa Luzia e é uma cidade que me acolheu de uma forma muito amorosa, de uma forma muito eloquente, assim. Eu criei um amor muito grande por Santa Luzia. E da minha experiência de transporte que eu trago de São Paulo, onde tudo é muito grande, muito distante, eu tive algumas dificuldades aqui, principalmente
quando a gente pensa nas integrações com Belo Horizonte, pensa na própria orientação do transporte, então tem algumas coisas que precisam ser tratadas com mais cuidado, porque Santa Luzia, por ser uma cidade considerada cidade dormitório, né, para as atividades que realmente acontecem em Belo Horizonte, a região metropolitana em si, ela tem sido tratada de uma forma quase displicente pelos poderes públicos, o que dificulta muito o nosso acesso, dificulta a nossa inserção no mercado de trabalho quando essas ofertas são feitas em Belo Horizonte, porque tem uma diferença muito grande nos valores dos transportes, né? E hoje, com o MOVE, eu sinto uma dificuldade um tanto quanto maior para a gente chegar aos bairros. Do terminal até Belo Horizonte melhorou essa condição de acesso, mas do terminal para os bairros dificultou muito o acesso da população, com os horários, com toda essa dificuldade. E para a gente que é mulher, que é mãe, quanto mais rápido é esse translado, quanto mais acessível maior tempo a gente permanece em casa, a gente pode permanecer com a família. Então eu vejo com um certo pesar a forma como é tratada a mobilidade dentro da cidade de Santa Luzia. Assim. Melhoraria a qualidade de vida de um modo geral, né? Sim. Eu acho que eu ainda moro aqui no bairro Baronesa, que é próximo ao Terminal São Benedito, mas quando preciso de ir à Cidade Alta, né, de ir ao centro de Santa Luzia, essa dificuldade se torna ainda mais evidente, porque o intervalo dos ônibus é muito grande, o valor dos ônibus é muito grande, e acaba que essa mobilidade dentro da cidade pelo transporte público é algo muito deficiente. Eu estou aqui tentando lembrar um pouco a pergunta, né? Como é que é ser mulher negra em Santa Luzia, né? É um lugar dos desafios, né? Uma cidade, historicamente, como todo o Brasil, tem uma dívida histórica com a população negra, que nós precisamos, de alguma maneira, construir políticas públicas, e aí diz respeito ao transporte, diz respeito ao acesso à saúde, à educação, para como que essa população negra, como que nós, negros e negras, vamos circular nessa cidade e ter direito à cidade. Né? Eu sou nascida aqui em Santa Luzia, nasci em Belo Horizonte, mas fui criada em Santa Luzia, morei a vida inteira no bairro Palmital, no Conjunto Palmital, um lugar ainda muito estigmatizado, um lugar muito forte a questão das faltas, e aí em todas as dimensões, mas um lugar também de uma riqueza muito grande, da questão do coletivo, da questão da importância das comunidades eclesiásticas, e de como que ali também foi criada uma rede de fortalecimento, e é ali que eu nasci. Então a minha mãe ela foi vice-diretora na escola Reni, que é uma escola bem próxima ali à pracinha da Savassi, e foi um lugar de superar diversidades. Sim. Desde a água, que é quando a minha família vem para cá na década de 80, desde a água, pavimentação de rua, acesso à educação, em alguns momentos uma tensão muito grande por causa dos setores, né, rivais, a questão da disputa pela questão do tráfico, e a minha juventude foi nesse espaço, foi nessa efervescência, e hoje continuo morando aí na região de Santa Luzia, né? Moro hoje atualmente no Londrina, trabalho no Belo Vale, e a minha vida foi feita aqui. Foi feita aqui, é aqui que eu trabalho e é aqui que eu quero de fato contribuir. Quando nós falamos da ascensão da mulher negra, das mulheres negras, tem algumas coisas que nos barram, tem algumas coisas que muitas vezes nos impedem de seguir em frente. Essa questão do transporte que a Misley pontuou é uma das questões, porque a nossa dificuldade de acesso é muito grande aos lugares. Essa questão da fome, muitas vezes, da questão do preço dos alimentos, da qualidade da alimentação. Então, fala um pouco pra gente de como que é isso para vocês, de como que é essa vivência, de resistência, né, no caso.
Eu vou falar desse lugar que eu ocupo atualmente como professora, né? É um lugar de angústia, digamos assim. É lidar cotidianamente com inúmeras vulnerabilidades, que aí passa pelo acesso, pelo transporte, mas passa também pelo direito à moradia. A região em que eu trabalho, o Belo Vale é um dos bairros novos, né, que deve ter mais ou menos no máximo 2 décadas. É um espaço que tem uma organização urbanística, mas logo ao lado você já tem uma ocupação um pouco mais desordenada. Então essas crianças e esses adolescentes que chegam, que são nossos alunos, eles trazem consigo todas essas demandas do território. Então ali você tem que lidar com a fome, você tem que lidar com as violações de direito. E como professora, o que a gente tenta construir é uma rede de parcerias com os órgãos de garantia de direitos, para dar vazão, para buscar garantir o mínimo para essas crianças e para esses adolescentes. Como moradora, a vida inteira foi um dificultador a questão do transporte, né? O direito a circular, o direito a pertencer a esse lugar, a transpor essa barreira de Santa Luzia enquanto uma cidade dormitório, mas ao mesmo tempo também a gente perde muito daquilo que acontece em Belo Horizonte, quando a gente pensa na vida cultural, nos movimentos sociais. Então ficar em Santa Luzia, em alguns momentos, é angustiante. Então a alternativa que tentamos de alguma maneira construir é potencializar os coletivos que existem aqui, a vida cultural que existe aqui e criar nesse município melhores condições de vida para todos e todas. Pensando nessa situação da juventude, eu tenho minha filha de 16 anos e a gente tem tido contato maior através de mobilização de movimento estudantil, que é uma coisa que eu trago da universidade para cá, para a cidade de Santa Luzia, porque também a gente tem que dar contrapartidas sociais para a cidade, e nesse sentido a gente tem encontrado o perfil de vulnerabilidade, tanto social mesmo, de encontrar várias meninas em situação de maternidade precoce, em situação de desemprego, de abandono da escola, né? Que esqueci a palavra. Evasão escolar. Obrigada, professora. A situação de evasão escolar por causa dessas condições sociais limitantes, né? De acesso ao primeiro emprego, já que a educação hoje não é uma educação que qualifica realmente os jovens a entrarem no mercado de trabalho, e do processo mesmo que acaba que as meninas começam a ter envolvimentos físicos muito cedo, né? E isso traz consequências sociais muito grandes que vão fazer com que essas mulheres, essas adolescentes tenham uma continuidade na base da pirâmide muito precoce, né, para impedir a evolução. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver que as meninas que não evadem da escola, as que continuam estudando, as que se formam, as mulheres são maior número no ensino médio e as mulheres negras, as meninas negras também são em maior número dentro das alunas que continuam estudando. Então, a gente tem esses dois opostos, né? As que continuam estudando e as que saem, as duas são negras, né? Isso também é um reflexo da cidade de Santa Luzia, né? Que tem mais de 70% da sua população se identificando enquanto população negra. Então, também a gente tem uma quantidade grande disso, tem reflexo, né? Da nossa etnicidade da cidade, né? Nosso perfil demográfico. E eu penso muito assim, no direito à cidade para essa juventude. Sim. Porque o direito a você estar na praça sem sofrer uma violência, uma imposição policial, uma restrição do direito de você estar sentado na praça, o direito à cultura, de você fazer
movimento, um slam de poesia, ou de ter algum tipo de atividade cultural na cidade. A gente tem alguns grupos culturais, congados, grupos de teatro, né? Mas que acabam que a participação da população da cidade nesses grupos também é pequena, porque não tem espaço para esse grupo ter uma atuação, não tem um espaço para as pessoas praticarem um esporte, não tem um espaço que é aberto. Então, essas coisas também fazem com que a gente se sinta restrita aos direitos, né? E que se cobre muitos deveres, mas que a gente fique restrita aos direitos. E isso dificulta muito até a forma da sociedade abraçar a cidade como sua. Meninas, então daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão de movimentos sociais e mulheres negras, mas antes eu queria recitar um poema que é da Elisa Lucinda, uma mulher negra, né, escritora, atriz também. Então vamos lá. Mas que nega linda, olho de veneno e açúcar, vem nega, vem ser minha desculpa, vem que aqui dentro ainda te cabe. Vem ser meu álibi, minha bela conduta. Vem, nega exportação. Vem, meu pão de açúcar. Monto casa pra você, mas ninguém pode saber. Meu dendê. Minha torneira, minha história confundida. Minha memória confundida. Meu futebol, entendeu, meu gol? Rebola bem, meu bem-querer. Sou seu improviso, seu karaokê. Vem, nega, sem eu ter que fazer nada, sem ter que me mexer. Em mim tu esqueces tarefas, favelas, senzalas, nada mais vai doer. Olha aqui, meu senhor, eu me lembro da senzala. E tu te lembras da casa grande. E vamos juntos escrever sinceramente outra história. Digo, repito, não minto. Vamos passar essa verdade a limpo. Porque não é dançando samba que eu te redimo e te acredito. Vê se te afasta, não invista, não insista. Meu nojo, meu engodo cultural, minha lavagem de lata. Porque deixar de ser racista, meu amor, não é comer uma mulata. Então, trazendo essa poesia da Elisa Lucinda para um contexto mais atual, né, das nossas vivências e experiências, como que vocês fazem uma leitura? Elisa Lucinda, ela é um bálsamo, né? Em tempos tão difíceis. Esteve há pouco tempo aqui em Belo Horizonte lançando a revista Raça, foi um momento muito importante. E a poesia dela, as falas, a conduta, as denúncias, é sempre sobre essa sociedade racista e sexista. Então, essas passagens, né? Negra tipo exportação, é esse lugar de desumanização que nós, mulheres negras, fomos colocadas. E repensar, denunciar primeiro, né? Dar conta de denunciar, de verbalizar, porque dizer disso é dizer também das nossas dores, sabe, Ludmila? Quando a gente lê um poema desse, uma poesia, ou quando a gente participa de espaços de fortalecimento de mulheres, e mais especificamente mulheres negras, essa questão das dores, do que é ser mulher negra, de como sobreviver, pelo viés econômico, né? Na questão da afetividade, na questão do mundo do trabalho, é ainda muito doloroso, porque a gente precisa dizer de todas as cicatrizes que nós carregamos e de como nós precisamos, em algum momento, dar conta de verbalizar isso. Então, a Elisa Lucinda, ela muito me contempla, e acredito que todas as mulheres negras de uma maneira muito geral, porque ela dá conta de colocar em palavras todas essas dores, que são dores seculares, e que nós precisamos, de alguma maneira, criar, construir pontes. Não é a ponte para o futuro que está quebrada, mas a gente precisa construir pontes, criar mecanismos, espaços de solidariedade e, ao mesmo tempo, estar disposta ao enfrentamento mesmo. Porque é sobreviver, é resistir e, na verdade, é desconstruir esse modelo de sociedade, que é patriarcal e que é racista. Então, isso requer de nós, mulheres negras,
além da solidariedade cotidiana, mas é também uma capacidade de desmontar esse sistema, de desestruturar esse sistema. Então isso é muito importante a gente ter como foco. As nossas dores, elas nos compõem também e nos fortalecem. Então, às vezes, quando a gente participa dos espaços de fortalecimento individual e coletivo, esses poemas, em muito momento, ele é chorado, né? Mas também todas essas nossas dores nos compõem. Eu separei aqui das estrofes, né? Que é "Monto casa pra você, mas ninguém pode saber". Eu acho que essa estrofe, ela está falando, né? É um senhor, é um branco, é o processo de miscigenação da forma que ele foi imposto para a gente, mas colocando ela no espaço social, colocando essa mulher negra no espaço social que cabe, que é o espaço onde ela ainda é objetificada enquanto espaço físico, que esse corpo ainda é tido como barato, porque é só montar uma casa para ela estar ali dentro, para ele usá-la enquanto objeto mesmo, no momento em que ele quiser. Mas não é a pessoa que é apresentável, que se a gente for trazer para outras músicas, para outros recortes, né, mais populares, né, a amante nunca vai casar, né, a amante nunca terá um lar. E a mulher negra, ela foi vista com esse espaço, né, do físico. O homem negro, em algum momento, também foi visto com o espaço do garanhão, do procriador, mas a mulher negra sempre foi muito fetichizada, né? Foi vista com esse fetiche, e as próprias mulheres brancas se sentem, em determinado momento, no contexto histórico também, se sentiam, no sentido físico da palavra, subjugada, né, pelas mulheres negras que ameaçadas também, né? Pelo que os senhores preferiam estar com as mulheres negras, mas eram estupros, eram violências, e sempre foram violências, né? E hoje também, através desse empoderamento, desses diálogos, dessa sororidade das mulheres negras também, as mulheres não se colocam mais nesse papel, elas não deixam mais... E as que estão em situações, nesse tipo de situação de vulnerabilidade ainda, já se identificam nessa situação e já se colocam em espaço, em movimento de mudança, para que isso não se repita mais. E também, esse poema também traz que aceitar o que é tido como cultura negra, no caso do samba, né, da dança, ou participar, ou dizer... eu tenho um amigo negro, não significa que você não está sendo racista, não significa que o racismo não é estrutural no nosso Brasil, não significa que o meu fenótipo determina o meu espaço social. E muito menos que isso não precisa de ser mudado. Eu tenho um vídeo, eu posso te mandar depois, falando do racismo estrutural, que ele como na construção, ele é o cimento. E que não dá para você retirar o acabamento sem desconstruir a parede. Sim. Né? Então, chega e arrepia. Não dá para a gente simplesmente pintar a parede com racismo estrutural. Então, esse processo de desconstrução passa pelo nosso empoderamento estético, passa pela nossa posição social, passa por ocupar os espaços políticos, ocupar os espaços sociais, ocupar o mercado de trabalho, mas passa também por um processo de educação das novas gerações e de reconhecimento desse racismo estrutural. Então, se a gente não educar para um processo de desconstrução, e é uma desconstrução que constrói. Precisa de ter uma desconstrução do racismo estrutural no Brasil para a gente ter uma construção de identidade brasileira real.
porque a identidade que a gente tem hoje não é uma identidade produtiva, não é uma identidade de respeito, não é uma identidade que traga para toda a população uma situação até de sanidade. Mas assim mesmo, eu queria só pontuar uma coisa, que essa questão que é uma pauta também que a gente tem discutido muito, que é a solidão da mulher negra, né? Que é essa questão do direito ao afeto, do direito a ser amada, do direito de se permitir Sim. mesmo, né? E que muitas das vezes os relacionamentos abusivos, eles perpassam essas relações também. Sim. E que, quando você fala assim, as mulheres negras, elas às vezes estão nesses lugares, né? Sim. Eu acho que a gente também, às vezes, reproduz uma lógica sem problematizar muito algumas coisas. Porque são discussões que são muito contemporâneas, são muito da atualidade. E que muitas das vezes, hoje, a gente dá conta de denominar que tal relacionamento que eu tive foi abusivo em determinada medida, exatamente porque ao longo dos anos nós vamos de alguma maneira nos fortalecendo, ou individualmente, ou coletivamente, mas que é sempre importante perceber que o racismo e o patriarcado são essas duas amarras que nós temos. Né? Inclusive, eu tava lendo um texto esses dias que falava justamente sobre isso, que o amor próprio, mais do que o amor externo, ele cura, né? Você se amar, ele vai curando essas lacunas, essas dificuldades, assim. É óbvio que não exclui essa necessidade de aceitação que a gente tem em relação ao outro, mas é grande parte do processo. Sim, é por isso que eu falei que são situações estruturais e que o processo de identificação mesmo e de reconstrução dessa identidade enquanto mulher, desse empoderamento feminino, faz com que a gente consiga identificar situações anteriores onde a gente esteve em relacionamentos abusivos, mas também a gente consiga se colocar numa posição de não vivenciar isso mais. Então, de saber identificar até... Ai, Jesus! Gente! Pegar... Mas pode retomar essa linha, Misley, de raciocínio. É exatamente isso. Quando a gente consegue identificar e se fortalecer, a gente vai se estruturando e fazendo essas redes de união, de atividade entre as mulheres, para que tanto a gente consiga identificar quando que a gente esteve e como foi o relacionamento abusivo, o quanto que isso foi danoso e sofrido para a gente, mas também de reconhecer situações onde essa opressão está chegando de novo da gente e conseguir se defender de uma forma mais eficiente. E isso, as novas gerações, elas estão fazendo isso com uma facilidade muito maior do que as nossas mais velhas faziam, né? Então, muita coisa nossas mães, nossas avós suportaram para ter casa, para ter um lar. E hoje até algumas políticas públicas hoje já têm sido feitas através desse empoderamento feminino com uma visão de desconstrução disso, de estrutura. O Bolsa Família vem no nome da mulher, Minha Casa Minha Vida vem no nome da mulher, para dar uma segurança até para que as mulheres também consigam ter uma estabilidade, porque o homem ficava com a casa, a mulher que ia para a rua com os filhos. Se precisar em algum momento romper com essa lógica, né? Com esse ciclo de violência, essa mulher de alguma maneira já está resguardada. Está resguardada e está amparada. Se quem pensou o Bolsa Família pensou com essa intenção, não sei dizer, mas que ela veio a calhar com uma... Mas eu acredito também que, pelos próprios dados que nós temos, da quantidade de mulheres que chefiam os lares hoje. Então, tudo isso fomenta as políticas públicas. A gente entender quem são essas mulheres que estão bancando a casa, bancando a educação dos filhos, organizam toda uma família, né? Então, essas políticas públicas, elas têm que ter a mulher como centralidade. Como centralidade. E é importante que isso tenha acontecido, né? Porque esses são os primeiros políticas públicas que vieram com esses pensamentos direcionados, né?
de pensar também que falar sobre mulher é falar sobre violência contra a mulher, é falar sobre a Maria da Penha, é falar de feminicídio, mas também é falar de inserção no mercado de trabalho, também é falar de igualdade de salário, também é falar de presença na educação, também é falar de políticas públicas, de política de atenção à saúde. Que você falar de saúde da mulher não é só você falar da saúde ginecológica da mulher, é você falar da saúde emocional, é você falar do processo de prevenção de uma doença psicológica, de uma doença crônica, como diabetes, hipertensão. Mas quando se pensou o primeiro momento da saúde da mulher, foi pensado exclusivamente, olha, ela tem um útero, né? Ela em algum momento vai gerar vida, vai ser mãe. Mas a mulher não se resume só a isso, né? Então, todas as formas de políticas que estão sendo pensadas hoje, políticas públicas, que veem o viés da mulher, elas estão sendo mais amplas do que o pensamento, o começo do pensamento que veio dentro da estrutura mais exclusivamente patriarcal. Meninas, já encaminhando, né, para o final, vamos falar sobre movimentos sociais agora. Como que vocês têm se organizado dentro e fora de Santa Luzia? Então, a minha trajetória dentro dos movimentos sociais, ele começa um pouco lá na comunidade de base eclesiástica, né? Comunidade Nossa Senhora da Penha. Então, o grupo de fé e política, acompanhando o mandato externo da vereadora Suzane, que lá no início dos anos 2000 foi a candidata a vereadora de Santa Luzia, muito com essa pegada das juventudes, de participação democrática. Então, ali eu começo a me forjar e logo depois eu consigo um estágio na Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial em Belo Horizonte. E que foi um momento muito importante para eu ter contato com os movimentos organizados, movimento de mulheres, movimento de artistas negros, as religiões de matriz africana. Então, em Belo Horizonte, a gente tem uma efervescência e uma organização bem significativa nesse aspecto, né? Aqui em Santa Luzia, claro que a gente, esse vai e volta, de alguma maneira também na cidade a gente começa a se encontrar e aglutinar com pessoas que têm a mesma, ou uma linha de condução muito parecida. Então, atualmente eu sou professora, dentro desse espaço que eu estou todos os dias, eu levo essas pautas do feminismo, das juventudes negras, do lugar que a mulher negra ocupa, dentro dessa perspectiva histórica, porque eu acredito que é necessário esse respaldo, esse conhecimento histórico da construção do nosso país. E digo novamente, né, as políticas públicas elas são muito importantes, são passos importantes, mas que ainda não contemplam significativamente a população negra. Porque quando a gente pega os índices de violência obstétrica, o índice de população encarcerada, as juventudes que estão sendo exterminadas todos os dias, ela tem cor e ela tem idade. Então, são os nossos que estão morrendo todos os dias. E ela tem território também, né? Tem isso. Então, assim, é claro que hoje em Santa Luzia nós não temos, nós temos grupos organizados. Então, você tem na comunidade de Pinhões o grupo de mulheres, você tem os grupos de congado na cidade, que são espaços muito importantes. O grupo de mulheres também. Temos os inúmeros terreiros de candomblé e umbanda, que também são espaços de fortalecimento. E encontrar as mulheres que a gente vai encontrando ao longo da nossa caminhada, como o Misley, como você, como as nossas mães, as nossas tias, que são mulheres da cidade e que já vêm construindo essa história. E reconhecer, encontrar essas mulheres, é uma forma da gente trazer essas políticas, esses debates para a cidade. Eu comecei minha atividade política, não sou de família que tenha tido esse histórico, né? E eu comecei a encontrar esse debate político e reconhecer meu posicionamento social quando eu entrei na universidade, em 97, ainda lá em São Paulo. Na época eu não consegui concluir, mas quando eu voltei à universidade aqui em Minas Gerais,
2012, 2013, e eu me coloquei de forma muito enfática a fazer esse debate dentro do movimento estudantil, que dentro da UFMG tinha alguns núcleos que faziam debate, ações afirmativas, alguns espaços que faziam debate racial, mas na disputa política interna de movimento estudantil, o debate racial ele ainda era muito negligenciado. E quando eu entrei para fazer esse debate em 2013, eu me tornei uma referência dentro do movimento estudantil de Minas Gerais para fazer o debate racial. Então, eu participei da União Estadual dos Estudantes como vice-diretora região metropolitana, né? Vice-diretora não, vice-presidente região metropolitana. E a partir daí eu comecei a participar também do Coletivo de Juventude Negra Enegrecer, Coletivo Nacional de Juventude Negra, que é um grupo auto-organizado de negros e negras, e a partir desses dois espaços ocupados de poder, eu consegui ter uma mobilização e uma atividade com juventude muito grande. Em Santa Luzia, eu fui monitora do programa Ficar Vivo, dando oficinas de tranças e penteados afros, que é por isso que o debate de identidade estética é um debate muito caro para mim. E através dessas meninas, que até hoje eu tenho contato, que eu comecei a trabalhar com elas em 2011, 2012, eu trabalhei com elas, e são meninas hoje que têm renda através das tranças e penteados afros. São meninas que hoje se trançam para ir para a escola, que ainda eu encontro ela, tá trançada, hein, Rafaela? Foi a Juliana que me trançou. E que a gente consegue, através delas aí também, eu comecei a fazer esse trabalho de juventude voltada ao debate racial em Santa Luzia. E hoje esse trabalho está sendo continuado pela minha filha, né, que tem feito aí esse trabalho junto com o movimento secundarista da cidade. Ok. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês no programa. Foi um prazer. Agradeço. Obrigada, Ludmila, pela oportunidade. Que venham mais programas com pautas tão importantes e tão caras como essa. Boa sorte. Obrigada. Foi um prazer estar aqui e realmente eu espero que a população venha participar das atividades que a gente tem, dos movimentos sociais que já existem, venha se organizar, né, também para formar outros espaços, porque a gente não precisa de se locomover de um bairro para o outro para poder ter acesso a um movimento social. A gente pode e deve criar e se envolver socialmente nos nossos bairros, nos nossos territórios, porque quanto mais redes de fortalecimento a gente tiver, mais forte a gente vai ser. Ok. Esse foi o Santas Luzias. Se você quiser conferir mais vídeos como esse, é só clicar no nosso canal YouTube, no nosso Facebook, Observatório Luziense, e no nosso site, observatorioluziense.com.br. Muito obrigada.